Olá, tudo bem com todos? Aqui estamos para mais uma oportunidade de estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós aqui juntos caminhando, o nosso abraço a todos os irmãos caminheiros do amor que vêm buscando esse estudo, mesmo nesse tempo das distâncias, mas todos nós unidos pelo pensamento e pelo coração, junto com o Mestre Jesus, buscando nos melhorar, entender melhor tudo que nos cerca e as leis divinas. E é por isso que, com a graça de Deus, todos nós aqui estamos para esta oportunidade. Que a paz do Divino Mestre envolva todos os corações que estão aqui conosco neste momento, que os amigos espirituais permitam que possamos entender bem essas lições de hoje, que eles iluminem e dinamizem o nosso pensamento, o nosso coração. E assim como iniciamos sempre todas as nossas reuniões, vamos fazendo a nossa prece. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade. Pedimos a Ele a sua bênção, a sua proteção para todos nós em todos os tempos. Sabemos que atravessamos tempos de dificuldades, mas que são proporcionais à nossa fé. E Ele nos dá sempre a condição do amparo, a condição do conhecimento, e é isso que vem nos dando força, coragem, fé para ultrapassarmos todo esse tempo mais difícil. Assim, somos gratos por tudo que nos cerca, desde a infinita e pequena semente que está lá embaixo do solo, germinando para nos trazer o alimento de cada dia, até os grandes astros como o Sol, as estrelas, as constelações, que servem de mundos pelo universo afora. Assim, a nossa gratidão ao nosso Pai Maior, gratidão aos amigos espirituais que têm feito tanto por nós em todos os momentos. E pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos fazendo aqui o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. É um capítulo que ele fala de vigilância, é um capítulo que traz advertências a todos aqueles que se dizem cristãos, para que a gente possa realmente perceber melhor o que é falso e aquilo que é verdadeiro. Tanto as mensagens que nos chegam, tanto do plano material quanto do plano espiritual, tanto as pessoas que se aproximam de nós. Como fazer para reconhecer um bom cristão? Então, a gente tem inúmeras mensagens de Jesus, ensinamentos de Jesus que nos ajudam a reconhecer se estamos perto de um bom cristão ou se somos um bom cristão também. Então, por todos esses ensinamentos, ele sempre disse, né, que o importante para nós eram as nossas ações, aquilo que fazíamos no nosso cotidiano. Reconhece-se, né, a árvore pelos frutos. Então, são muitas e muitas passagens que Jesus fala no Novo Testamento, né, dando para nós toda orientação, todas as dicas importantes. E esse capítulo que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas, ele resume a maior parte dessas passagens, ou as principais, para que a gente possa estar preparado, como diz o mestre, vigilante, atento, porque além de tantas dificuldades que nós vivenciamos para o nosso crescimento, a gente não precisa ficar derrapando em outras mais. Então é importante para todos nós aqui estudarmos e entendermos também essa lição de hoje. Então,
Como a gente sempre tem no início de cada um dos temas do Evangelho, dos capítulos do Evangelho, aqui é proposto para nós 3 passagens do Novo Testamento. Então a gente tem passagens de Lucas, de Mateus, onde Jesus está lá no Sermão da Montanha, falando para toda a multidão e também para os seus discípulos como é o verdadeiro cristão, como ser o verdadeiro cristão. Tanto é que o Sermão da Montanha ele é reconhecido por muitos estudiosos da religiosidade como o resumo, ele poderia ser o resumo de toda a doutrina do Cristo. Se perdesse o Evangelho, o Novo Testamento, se achasse pelo menos as folhas do Sermão da Montanha, ali estaria salva a doutrina cristã. E é nesse momento que Jesus ali está ensinando as pessoas a como ser o bom cristão, como se reconhecer como bom cristão. E uma das passagens que a gente poderia também colocar aqui, entre essas passagens que o Kardec e a espiritualidade trouxe para a gente, é uma outra passagem que também está lá em Mateus, no Novo Testamento, né? Os verdadeiros discípulos. É uma passagem bastante importante, porque a gente tem assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Então, hei de lhes declarar de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus aí está chamando a atenção, dizendo para as pessoas: o que vocês entendem por milagre? Que na verdade a prática do amor, a prática da caridade, o auxílio ao nosso próximo é a verdadeira ação, é a verdadeira transformação. Esse ensinamento que Jesus traz para a gente, ele serve como uma advertência para nós, para a gente não ficar assim querendo ser muito orgulhoso, sabe? Mas eu tenho esse poder, eu posso fazer isto. Todo o discípulo de Jesus, ele deve sempre se portar de forma humilde, querendo servir a Deus da forma mais simples possível. É isso que ele estava colocando ali, né? Ele reparou que os discípulos estavam querendo se orgulhar porque tinham feito milagre, porque tinham feito prodígio, e aí Jesus dá uma puxão de orelha, falando para eles: olha, o servidor, para ser bom servidor, ele tem que servir, ele tem que ser humilde. Tanto é que ele mesmo, Jesus fala, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. É mais ou menos isso que ele está colocando aqui neste momento. Depois, mais um pouquinho para frente, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma outra passagem que está lá em Mateus, em Marcos também, e que a gente vai ler assim: e respondendo Jesus lhes disse: vede, não vos enganeis alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser: olha, aqui está o Cristo, ou ele acolá, não lhes dê crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Então ele está ali colocando para a gente um alerta, né? Esse momento aqui é um momento diferente daquele outro que nós estamos falando. Jesus, nessa passagem, ele está no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos, nos momentos antes, assim, são os dias antes dele ser preso e levado para a crucificação. E é um momento em que ele vai deixar bem claro, porque ali ele está falando só para os discípulos dele, né?
que os discípulos eles não se apegassem às maravilhas, mas eles percebessem como é a ação de cada um daqueles indivíduos que ali estavam e que viriam a conviver com eles, para que eles pudessem separar o joio do trigo, aquilo que era bom daquilo que era ruim, né? Então, esse recadinho aqui de Jesus é uma advertência, mesmo porque Jesus, conhecendo, né, o comportamento humano e as nossas deficiências enquanto espíritos ainda pequeninos, né, de pouca maturidade espiritual, ele sabia que essa condição do orgulho, de querer ser aquilo que não se é uma normal ainda para nós, né? Nós ainda escorregamos na questão do orgulho. Então ele estava ali a avisar, né? Olha, fiquem atentos, porque vão acontecer situações onde vocês poderão ser enganados, mas não precisam ser, desde que vocês prestem atenção nos meus ensinamentos, busquem usar a razão, submeter todos os acontecimentos àquilo que eu venho ensinando. Ele disse que seria difícil, porque aqui no final ele diz, né? Mas até mesmo os escolhidos, ou seja, aqueles que estão mais preparados, talvez também se enganem. Mas não é necessário se a gente seguir o roteiro seguro que Jesus traz para nós e que, na verdade, para nós espíritas é até um pouco mais fácil, ou até muito mais fácil, porque o Espiritismo ele veio trazer com clareza a explicação disso que a gente chama de milagre. Então, antes que a gente entre lá para o nosso item, porque hoje a gente vai falar sobre prodígio dos falsos profetas. Então, eu fui buscar, né, a definição das palavrinhas para a gente poder entender bem a lição. Então, o que é ser profeta? Então, a palavra ela tem uma origem. A origem dela em grego significa discursar em público. E a origem dela em hebraico significa falar com entusiasmo, ou seja, um profeta é aquele que fala. Ele tem a habilidade de falar. E aí, assim, o significado, né, da palavra profeta. No contexto do popular, né, e de algumas religiões, o significado da palavra profeta é aquela pessoa que foi contatada pelo divino, né, ou pelo sobrenatural e que traz uma mensagem, ou seja, uma pessoa que é o mensageiro do divino e que transmite uma profecia, que em sua maioria fala de leis divinas, da vontade de Deus, mas o profeta, na verdade, ele não é uma pessoa especial, ele é normalmente, né, uma pessoa que tem habilidade de falar e que tem um espírito talvez um pouco mais evoluído e que em várias situações se transformou, né, num condutor de massas, num educador. A gente tem assim a figura de vários profetas lá no Antigo Testamento, assim que a gente entende Moisés, né? Ele tinha essa condição de trazer essa comunicação mais clara e de poder de arrebanhar as pessoas e conduzi-las e orientá-las. Isso é um significado mais básico. E aí também se acrescentou o significado da revelação do futuro, né? O profeta é aquele que fala sobre predições, sobre revelações lá do futuro. Nem todo profeta fez isso. Ele pode sim, se ele tiver a capacidade, né? Mas não está no pacote, né? Se a gente pudesse dizer assim do profeta. Ele pode sim trazer a revelação do futuro ou não, né? E aqui a gente tem em várias obras aqui do Kardec, a gente tem no Livro dos Médiuns a teoria da presciência, né?
E também no Livro dos Espíritos, que eles trazem para a gente assim, olha, aquele que tem essa capacidade de ver ou perceber o futuro, eles comparam, é como duas pessoas. A gente tem uma pessoa que está caminhando aqui no nível, né, do nosso chão, e outra que está lá no topo da montanha. Essa que está no topo da montanha, ela tem uma visão mais abrangente. Ela vê essa que está andando aqui embaixo, mas ela vê outras coisas que estão mais para frente no caminho dessa que está aqui embaixo. Enquanto essa que está aqui embaixo, ela não enxerga. Então, o profeta que traz essa revelação futura, provavelmente, como explicam os espíritos, são criaturas, são espíritos que têm essa capacidade, né, de estender o seu espírito mais além e enxergar, tem essa sensibilidade, enxergar além do que a realidade nos permite ver. Então, isso dá para ele essa condição de trazer o futuro, ao passo que para aqueles que não têm essa sensibilidade, essa capacidade de estender o espírito, ele não consegue enxergar, né? Aí tem deixa eu pegar aqui para vocês. Página 309. Vamos pegar aqui o livro para a gente poder trazer. Então, é o Livro dos Médiuns, o capítulo 26, Teoria da Presciência. O dom da predição não é, pois, sobrenatural, tanto quanto uma porção de outros fenômenos, repousa sobre as propriedades da alma e sobre a lei das revelações do mundo visível e do mundo invisível, a qual o Espiritismo vem tornar conhecida. Então, no Livro dos Médiuns, a gente tem uma porção de passagens que nos ajudam a ter todos esses entendimentos dessa condição do espírito, né? Poder se estender, essa sensibilidade de antever aquilo que vai acontecer. Então, tá tudo aqui no livro, mas vamos adiante. Esses profetas, ou essas pessoas que tinham essa habilidade ou tinham essa condição, né, de responsabilidade, eles existiram em diversas épocas, culturas, religiões. São conhecidos em todos os estudos como aquelas pessoas que trouxeram mudanças, promoveram mudanças por causa das suas mensagens, dos seus saberes. Então, a gente tem, na verdade, profetas em todas as áreas, dentro dessa condição aqui. A gente tem espíritos que Deus preparou e que reencarnaram aqui e que transformaram a nossa realidade enquanto educadores, enquanto filósofos, enquanto cientistas, cada um trazendo o avanço para a nossa condição de vida, né? Também no Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz assim para a gente, olha, o verdadeiro profeta, ele nem sabe que ele é profeta. Daí essa advertência de que o servidor, o trabalhador cristão, o filho de Deus tem que ser humilde. Se ele for humilde e fizer o bem, se ele praticar a caridade, ele está dentro, pode estar dentro de uma característica de um verdadeiro profeta, né? Então são coisas que o distinguem, a humildade, o trabalho bem feito, de boa vontade, ser honesto, ser companheiro. Então, essas seriam as condições. O profeta, como diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, ele nem sabe que ele é profeta. Ele vai fazendo a parte dele, né, sem buscar glórias. Esse é o verdadeiro profeta, né? Aí tem uma outra palavrinha que a gente precisa trabalhar,
que está dentro lá do nosso item, né? Porque a gente estava falando sobre prodígio dos falsos profetas. A gente já explicou aqui profeta, agora prodígio. O que seria prodígio, né? Prodígio é muito semelhante a milagre. Quando a gente for buscar lá no dicionário, a definição é bem parecida. A origem da palavra é latina, miraculum, maravilhar-se, né? Significa. E o que é mesmo o milagre, né? Então, na concepção das massas, das religiões, né? Então, se diz assim, que é um acontecimento extraordinário à luz do sentido, sem explicação científica conhecida ou conhecimentos disponíveis, que, portanto, sugere uma violação das leis da natureza, né? Essa definição, então, diz assim pra gente, olha, tudo aquilo que a gente não conhece e que não está explicado pelas leis da física, da química, da matemática, então é um milagre, né? E essa concepção, esse conceito, ele é muito utilizado por várias religiões, né? Principalmente naquelas questões de dogma da fé cega. O dogma, né? Ele é cego mesmo. Aquilo é imposto, as pessoas não pensam, não têm o conhecimento para pensar e aceitam aquilo como verdades. E assim se proclama os milagres, né? Aí tem o milagre, a gente às vezes lê coisas e são até gozadas, né? Gente que vê o rosto de Jesus lá na janela, no embaçado da janela. Outro dia eu vi uma notícia lá que viram a face de Jesus na embalagem de bacon. Então tem umas coisas assim, né? Que é muito, muito, muito assim, difícil da gente aceitar, mas que para algumas pessoas elas aceitam. Para nós, como nós estamos falando dos espíritas, a gente tem uma condição maravilhosa, né? Porque o espiritismo ele vem dizer assim para a gente, olha, tudo o que acontece está dentro das leis. Até Kardec, o que a gente tinha para explicar era muito pouco, muito raso, né? Depois que Kardec desvendou as leis da espiritualidade, do mundo espiritual e como o mundo espiritual interfere no mundo material, né? E tudo se combina, aí que a gente pôde entender que não existe milagre, que tudo depende de uma condição, que existem correlações para que a coisa aconteça, né? E é isso aqui que está nesse item. Para a gente prestar atenção, tomar cuidado com essas situações. Porque nessa condição da fé cega, existem pessoas às vezes mal intencionadas e que querem dominar mesmo, né? As pessoas por N objetivos. Só trazendo uma historinha pequenininha, tem uma história que é verídica, de um chinês. E esse chinês, ele descobriu uma pedrinha. E a pedrinha é magnetita. Vocês sabem que magnetita tem aquela coisa de ímã. E ele com aquela pedrinha, ele escondia debaixo do dedo assim e falava para as pessoas, olha, estou fazendo aqui coisas muito maravilhosas. E as pessoas começaram a ter medo dele, porque ele atraía objetos, ele mudava as coisas de lugar só com a passagem assim de mão. E não era porque ele estava com a pedrinha de magnetita aqui embaixo dos dedos e aquilo atraía os metais. E aí ele virou o bambambam da aldeia dele. Do mesmo jeito que essa historinha do chinês existiu e realmente aconteceu e o chinês teve poder, muitos também fazem a mesma coisa. Só que a gente então precisa saber diferenciar. E dentro da doutrina espírita está a explicação. A gente, dentro do livro dos médiuns, tem aqui um capítulo que é dedicado mesmo a essa condição da gente entender a questão dos milagres, inclusive fala sobre os milagres de Jesus, né? Deus faz milagres? Resposta. A questão dos milagres propriamente ditos não é, pois, da alçada do espiritismo, porém, apoiando-nos no raciocínio de que Deus não faz de inútil, nada de inútil,
Ele emite esta opinião: os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. Se se trata de fatos de não compreendermos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. A possibilidade de certos fatos considerados como milagres ou miraculoso é reconhecida. Deve-se concluir deles que, qualquer que seja a fonte que se lhes atribui, trata-se de efeitos naturais dos quais podem usar tanto espíritos como encarnados, como de tudo, como de sua própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, segundo sua bondade ou sua perversidade. Um ser perverso, pondo seu saber em ação, pode, pois, fazer coisas que passam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Porém, quando tais feitos têm como resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma origem diabólica. E a gente sabe, né, que tanto um espírito bom ou um espírito ruim, o encarnado que tem a condição do bem, quanto o encarnado que tem a ação do mal, eles podem se interagir por proximidade de pensamentos e podem modificar as situações, oferecendo fluidos, oferecendo energias. A gente é capaz. Quantas coisas a gente não faz? Quando a gente tem vontade, quando a gente tem fé. Então, esse capítulo é o capítulo 13, Caractere dos Milagres, está na Gênese. É muito importante ler, conhecer. A gente só consegue, né, sair dessa prisão da ignorância, de se espantar quando a gente conhece. Por isso que o plano espiritual diz assim: amai-vos e instruí-vos. E também Erastus, aqui no livro dos médiuns, ele diz, olha, é melhor a gente descartar muitas verdades do que acolher uma mentira. Então, tudo precisa passar pelo crivo da razão, como diz o Kardec. Esse capítulo é uma advertência, é um chamamento aos estudos. Aquele que estuda, aquele que põe na mesa seus livros, vai pesquisar, percebe que está tudo certo, que Deus fez tudo certinho, não tem nada errado não. Somos nós que muitas vezes, pela preguiça, pela ignorância, ai, dá trabalho, eu vou acreditar no que o cara está falando. Entra pelo cano. Então, que o nosso Pai nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, que a nossa vontade, a nossa fé ilumine os nossos caminhos, fortaleça e nos ajude a ajudar os irmãos que vão conosco. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.